Olá, meus amigos, vamos para a aula de número 6, ainda no Gênesis, falar um pouco mais sobre esse assunto de grande relevância e de suma importância, que é esse livro maravilhoso da história, da narrativa bíblica. Num ponto de vista panorâmico, nós trazemos aqui a história, o nascimento, bem a origem do nascimento da história do povo israelita. Nós vamos ver aqui nessa história dois irmãos que vão brigar. Um vai valorizar mais e outro menos as coisas de Deus. É Jacó e Esaú. Jacó é aquele que é amado da mãe. Esaú é aquele que é o preferido do pai. Então nós temos Isaac, que prefere Esaú. Nós temos a Rebeca, que prefere Jacó. Esse já é um problema na família que nós precisamos olhar, inclusive hoje, para quando nós temos filhos que são preferidos. Isso gera situações psicológicas, situações diversas no seio da família, trazem problemas e traumas que às vezes até não se resolvem em vida. Muitas situações. Mas nós vamos ver isso aqui na história dessa família de Isaac e de Rebeca, porque eles terão esses privilégios e até esses amores em detrimento aos irmãos. O Isaac gosta mais do Esaú porque ele é caçador e traz caça para casa. A Rebeca gosta mais do Jacó porque ele é mais, vamos dizer assim, aquele filho que fica mais ao lado dela. Ele não era tanto caçador, ele era um pouco mais intelectual. Ocorre que o Jacó, ele adora mais a Deus, ele valoriza mais as coisas de Deus. E já o Esaú, ele não valoriza inclusive a sua primogenitura. E nem os valores que foram ensinados pelo Isaac e pela Rebeca. E vou dar alguns exemplos que nós encontramos no Gênesis. O Esaú vai casar com mulheres que não são da sua própria tribo. Ele vai buscar mulheres estrangeiras. Se nós estivéssemos falando hoje em igreja, ele não busca mulheres no âmbito religioso. Ele busca as mulheres que de costumes mundanos. Ele vai arrumar duas esposas que são mulheres de outros povos, que vai trazer problema e vai entristecer a Rebeca, vai entristecer o Isaac, porque os costumes são diferentes. Né? Você ter netos que não vão seguir os mesmos costumes do pai dentro daquela religião, daquela regra, daquele padrão que foi estabelecido por Deus. Ele, inclusive, não vai zelar pela sua própria primogenitura, que era a bênção que ele tinha por ser o primogênito. Tudo era, para ele, era a bênção em dobro. Por causa da fome, ele troca a primogenitura por um prato de lentilhas. O Jacó chega para ele e diz: se tu me deres a tua primogenitura, eu te dou esse prato de lentilhas. E ele trocou a primogenitura deles por um prato de lentilhas porque ele estava com fome. Então você vê que Esaú não valoriza ou não valorizava as coisas de Deus, enquanto que Jacó, esse sim, valorizava. Sabendo que o pai, Isaac, tinha que dar a bênção da primogenitura, e sabendo, inclusive, que a Rebeca, sabendo que ele faria isso de uma forma muito clara, ela vai usar de uma artimanha, porque o Isaac já está cego, está avançado em idade, ele ficou, a sua cegueira avançou-se, e ele não conseguia discernir pela visão quem era Isaac e quem era Jacó. Desculpe, quem era Esaú e quem era Jacó. O Esaú era peludo, seu corpo todo peludo, e o Jacó tinha o seu corpo liso. O que a Rebeca mandou fazer? Ela matou um animal, tirou a pele e colocou aqueles pelos tudo em Jacó, preparou muito bem aquele guisado daquele animal e falou para Jacó assim: vai no teu pai e ele vai pensar que você é o Esaú, porque você vai estar peludo, e levando essa carne gostosa, o que ele vai fazer? Ele vai te dar a bênção da primogenitura, e você vai ser abençoado, e essa bênção da primogenitura ele não pode passar para outro, ele só pode passar para um, e essa bênção será para você. E assim ela fez, e assim ele fez, e foi até Isaac, e ao chegar Isaac pensou que ele estava falando com Esaú, que não estava falando com Jacó. Ele deu a bênção da primogenitura para Jacó, e Jacó então enganou o seu pai e recebeu a bênção da primogenitura. Não preciso dizer para você que isso gerou uma desgraça na família, por quê? Porque Esaú vai chegar em casa, e quando Esaú chega com outro animal que ele tinha matado, e querendo a bênção da primogenitura, ele descobre que seu irmão já tinha recebido essa bênção do pai, e o pai agora não poderia mais dar a bênção, porque tudo em dobro teria Jacó, e Esaú não teria essa bênção.
O que acontece? Esaú pega todos os seus homens, os seus servos, e sai atrás de Jacó para matá-lo. A mãe de Jacó, sabendo que Esaú iria matá-lo, fala para ele fugir para a terra do seu pai, de onde ela veio, lá da casa de Labão. Fugir para lá, e lá ele ficasse, até que a ira do seu irmão fosse aplacada e ele pudesse um dia voltar. Então nós temos assim uma história de um usurpador, de um mentiroso, que enganou o seu pai, enganou o seu irmão, e agora vai fugir para a terra da família da sua mãe. Esse é Jacó. E Esaú, aquele que não valorizava as coisas de Deus, agora irado, porque não recebeu a bênção da primogenitura, vai atrás do seu irmão para matá-lo. Só que o seu irmão está com um dia de viagem na frente. E cansado da viagem, Jacó chega num local chamado Luz, até então chamado também Betel, que era um local de culto, onde os locais de cultos, eu gostaria de chamar a sua atenção aqui para o curso avançado, mais uma vez, que nós faremos sobre esse assunto, onde nós detalharemos lugares de culto. Lugares de culto eram poços, eram bosques e eram locais circuncidados com pedras. E Jacó chega num local de culto e ele deita a sua cabeça sobre uma pedra. Por que era importante ele dormir num local de culto? Porque ninguém poderia ser morto em um local de culto. Ou seja, numa igreja você não poderia matar ninguém. E Jacó vai dormir exatamente no local que, se seu irmão chegasse, ele não poderia matá-lo, porque aquele lugar era um local de culto. E ao dormir ali naquele local, Jacó tem um sonho. Qual é o sonho de Jacó? Que havia uma escada, e nessa escada anjos subiam e desciam, desciam e subiam, desciam e subiam, subiam e desciam, e ele entendeu que aquele lugar era a casa de Deus. E ele faz um voto com Deus e ele diz assim: Senhor, eu sei que aqui é a tua casa, e se tu fores fiel a mim por todos os lugares por onde eu passar, eu voltarei aqui e devolverei o meu dízimo na tua casa. E aqui nós temos a primeira menção do dízimo. Dízimo não é lei, dízimo não é obrigação, dízimo é um voto, dízimo é uma entrega, dízimo é um pacto de amor, de justiça. Dízimo é um pacto de verdade e de bondade que nós fazemos com Deus. Então, para aquele que usa o dízimo dizendo que o dízimo é lei, que ficou no Antigo Testamento, aquele que usa o dízimo para dizer que o dízimo é alguma coisa relacionada com a igreja de hoje, não. O dízimo está muito antes da lei, o dízimo está na origem de Israel, onde um homem que estava fugindo, que tinha feito tudo de errado, agora ele faz um voto com Deus, e nesse voto com Deus, Deus vai ser fiel com ele, porque ele vai sair daquele local, e ele vai para a terra da sua mãe, da família da sua mãe, e ao chegar lá na terra de Labão, ele vai trabalhar, ele vai ver a Raquel, a jovem linda, maravilhosa, que ele gostaria de ter como sua esposa, e na sua conversa com Labão, ele diz que vai trabalhar por ela por 7 anos. Mas tudo aquilo que plantamos, há um versículo bíblico, há uma lei da semeadura, e essa lei da semeadura ela é real em toda a Bíblia Sagrada. Tudo aquilo que plantamos, fatalmente colheremos. Ele plantou mentira, ele colheu mentira. Ele plantou mentira, a semente, ele colheu a mentira numa árvore. Porque ele enganou o seu pai e enganou o seu irmão. Quando ele vai e faz esse acordo com Labão, ele não trabalha apenas 7 anos. Ele trabalha 7 anos, mas ele não tem Raquel, ele tem Lia, sua irmã mais velha. E por Raquel ele vai trabalhar mais 7 anos. Ele trabalha 14 anos. E não bastasse, ele trabalha ainda mais 6 anos. Ele trabalha 20 anos na casa do seu sogro. Por quê? Porque ele mentiu, ele plantou a mentira e ele então agora vai colher tudo isso. Só que ao mesmo tempo que ele vai colher tudo isso, ele vai colher bênção, porque de Raquel e de Lia e da sua serva Zilpa e Bila, ele vai ter 12 filhos. E com esses 12 filhos e uma filha, ele vai construir riquezas na casa do seu sogro Labão. E de tanta riqueza que ele começa a colher, ao final desses 20 anos, ele sai da terra do seu sogro e retorna para a sua terra em Canaã. E no retorno da sua casa, a sua filha, a sua esposa Raquel, rouba os deuses do seu pai, do seu sogro, que são terafins, que são imagens, porque aquilo era como se fosse um testamento. Aqueles deuses era como se fosse um testamento para dizer assim, a sua terra é minha, os seus bens são os meus. O seu pai vem atrás daqueles deuses e não consegue encontrar, mas Deus fala para
Jacó, em Gênesis 35, diz assim: Jacó, retira os deuses estranhos do meio da tua casa. E ao encontrar aqueles deuses com Raquel, Jacó vai então num carvalhal e ali ele enterra aqueles deuses, porque lugar de deuses é lugar de culto, e carvalhal, bosque, era local de culto, e ali ele deixa aqueles deuses e segue o seu caminho. Ao seguir o seu caminho, Jacó, um dia, lá no vale de Jaboque, ele luta com o anjo, porque ele sabe que ele precisa voltar para sua terra, mas ele sabe que o seu irmão espera para matá-lo. Ele luta com aquele anjo e aquele anjo precisava ir embora, ele não deixa o anjo subir, né? Porque Jacó segurou o anjo. É até uma música que diz: Jacó segurou um anjo e não deixava o anjo subir, porque ele queria a bênção de Deus para a sua casa, ele queria a bênção de Deus para a sua vida. E o anjo toca na coxa de Jacó e o deixa manco, e naquele momento Deus fala com Jacó: tu não se chamarás mais Jacó, mas o teu nome será Israel, que significa filho de Deus. Como eu disse, essa história narra a origem da nação de Israel, quando Jacó lutou com o anjo e teve o seu nome mudado para Israel. E a partir daquele momento, quando Jacó, no dia seguinte, vai ao encontro do seu irmão, Deus tem transformado o coração do seu irmão, e o seu irmão o recebe com alegria, e ele vai passar a habitar na região de Canaã, ele e os seus 12 filhos e a sua família, agora chamada de Israel. Jacó vai passar a viver com o seu irmão e com a sua família naquela terra, e assim nós temos a origem da tribo de Israel que passa a viver em Canaã. Mas eu quero convidar você para que na próxima aula você possa me acompanhar e entender por que esse povo foi parar lá no Egito. E lá do Egito, como que eles saíram? Para onde eles foram? Por que eles se tornaram, então, a nação de Israel? Convido você para que na próxima aula possamos estar juntos e aprenderemos um pouco mais. Muito obrigado e até a próxima.